Gravando, muito bem. Antes da gente entrar no conteúdo, deixa eu projetar a tela aqui, fica fácil. Tá? Vamos fazer uma recapitulação, só para a gente relembrar. Então, na nossa primeira aula, nós falamos a respeito de quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, né? Muito pelo contrário, o Espírito Santo é Deus, né? Assim como o Pai e como o Filho. E naquela ocasião, nós também falamos que o Espírito Santo ele não é alguém que está agindo somente nessa época, depois do Pentecoste. Mas desde o Antigo Testamento, lá em Gênesis, logo no primeiro capítulo, a gente já vê o Espírito Santo se movendo sobre a face das águas e também presente na vida dos profetas, né, e de outros homens de Deus que precisaram ser usados por ele. Na sequência, nós vimos que Jesus, deixa eu só mudar para cá, Jesus é o nosso modelo de vida, né, dirigida pelo Espírito Santo. Desde o nascimento a gente vê o Espírito Santo presente no ministério de Jesus até a crucificação, mas o Espírito Santo esteve presente ali no dia a dia do ministério de Jesus. E depois nós falamos, né, do Espírito Santo no nosso interior, como templo, como santuário. O Espírito Santo ele habita em você. E aqui começa uma relação diferente, né, para as pessoas, porque no passado o Espírito Santo ele estava presente num grupo muito restrito de pessoas, que eram os profetas, alguns reis, né, não era sobre todo mundo. Mas a partir do momento que o Espírito Santo é derramado, essa limitação não existe mais. Agora todos, né, sem exceção, todos os que creem, sem exceção, né, são templo, habitação, santuário, morada do Espírito Santo. Então isso nos faz entender que Ele está presente nas nossas vidas. E a partir do momento que Ele está presente nas nossas vidas, nós somos marcados. E aqui começa, né, uma coisa ligando na outra, né? Então, Ele habita em você, Ele sela para que você tenha essa marca, tenha essa identificação com Ele, tanto no seu dia a dia quanto também no mundo espiritual. Depois nós vimos a questão do batismo no Espírito Santo, né? E agora a gente vai falar sobre a plenitude do Espírito Santo e aí fechamos um ciclo que começa lá no momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus. O Espírito Santo habita, sela, batiza e agora vem a plenitude. E a plenitude, ela é um sinônimo de ser cheio do Espírito Santo. Se a gente for lá em Atos, no capítulo 6, quando a igreja trouxe para os apóstolos um problema da distribuição das cestas para ajudar as viúvas, os apóstolos falaram, olha, não vamos nós, né, atender as mesas e deixar de ministrar a palavra. Então escolham entre vocês 7 homens os apóstolos dão o critério, né? Boa reputação. E tem um dos itens desse critério que é, né, homens cheios do Espírito Santo. Esse tema de ser cheio do Espírito Santo, ele aparece pelo menos umas 15 vezes nas Escrituras. Então, é um assunto recorrente, né? E dentro das possíveis, né, dos possíveis significados que ser cheio do Espírito Santo pode significar, um deles aponta para um caráter transformado. Então, alguém cheio do Espírito Santo é alguém transformado. Não é uma pessoa
com o velho homem, digamos assim, ainda colocando as suas asinhas para fora, sabe? É um homem transformado. Obviamente que ser cheio do Espírito Santo é um processo. Quanto mais você vai abrindo a sua vida para que o Espírito Santo possa te encher, mais cheio você vai ficando. E funciona dessa maneira, né? Ninguém nasce cheio do Espírito Santo. A gente vai se enchendo a partir do momento que o nosso relacionamento com Ele vai se estreitando e a partir do momento também em que a gente deixa Ele nos encher, né? E essa ideia de plenitude, ela demonstra para nós que o melhor sinal, né, a melhor forma de a gente olhar para a nossa vida e falar, será que eu sou cheio do Espírito Santo? Porque cheio do Espírito Santo não é necessariamente pregar, porque eu prego, e aquela coisa, as pessoas se emocionam e choram, e o Espírito Santo se move, né? Isso não é sinal de ser cheio do Espírito Santo, porque você não está pregando nada que é seu, então você está falando a palavra de Deus, não é sua. Então, qualquer efeito não é você, porque Deus poderia ter colocado uma outra pessoa exatamente naquele mesmo lugar e usar da mesma maneira, então não temos mérito nenhum nisso. O Espírito Santo se move porque ele é Deus, então ele faz o que bem entender, então a gente não tem ação sobre isso, né? Ser cheio do Espírito Santo não está diretamente relacionado com aquilo que a gente pode demonstrar na obra. Mas o melhor sinal é o fruto, porque o fruto é exatamente o resultado de uma vida, ou até mesmo de um caráter, que foi transformado pelo Espírito Santo, né? Então, quando você vê, né, por exemplo, né, ele vai, um versículo na Bíblia, ele vai contemplar o fruto do seu penoso trabalho, né? O que é esse fruto? É o resultado, né, de todo o esforço que o Senhor fez. E o fruto do Espírito é exatamente o resultado que uma vida cheia do Espírito Santo pode produzir, né? Porque frutos, eles são produzidos, né? Tudo bem? Os frutos são produzidos, né? Ninguém fabrica um fruto. Ou fabrica? Não, né? Alguém coloca uma semente lá, aquela semente germina. Então, para germinar, a terra tem que estar bem cuidada, tem que ser uma terra fértil, tem que ter tudo o que é necessário para aquele fruto vingar, né? E a partir do momento em que a nossa vida é essa terra, o nosso coração é essa terra, o Espírito Santo pode produzir em nós esse fruto. E não é uma coisa que a gente consegue fazer sozinho. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Por isso que eu preciso permitir que o Espírito Santo volva a vida, encha o meu coração da sua presença para esse fruto começar a acontecer. E lá em Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23, a gente vê exatamente o que compõe o fruto do Espírito. Então, este resultado de um caráter transformado por Deus, a partir do momento em que o Espírito Santo vai enchendo você, né, esse é o resultado. Então, quando você olha cada uma dessas palavras, né, pensa que a combinação dessas palavras é o que faz que você tenha o fruto do Espírito Santo. Ou, né, é a presença de cada um desses itens na sua vida que mostra o quão transformado o seu caráter é. E como é um fruto produzido, às vezes as pessoas vão recebendo fruto gradativamente.
porque é um processo. Para alguns, dependendo do estágio que a pessoa se encontra, vem tudo. Para outros ainda vai acontecendo. E por que que é diferente? Por que que não vem para todo mundo tudo de uma vez? Porque está conectado com uma coisa que a gente sabe, mas não pensa muito, que é a maturidade espiritual. Quanto mais maduro espiritualmente você está, mais preparado você se encontra para receber essa transformação de caráter que vai gerar o Espírito Santo. Então olha só como as coisas se conectam, né? Você entregou sua vida para Jesus. O Espírito Santo passa a habitar em você. Habitando em você, ele te sela, te batiza. E agora ele começa a te encher. Só que esse preenchimento, esse enchimento, está diretamente relacionado com a maturidade que eu vou adquirindo. Quanto mais maduro eu vou me tornando, mais aberto, consequentemente mais pronto para ser enchido, preenchido pelo Espírito Santo, e mais resultado desse enchimento no meu caráter eu consigo perceber. Uma coisa que está bastante encadeada. Então não quer dizer que todo mundo já tem tudo, mas quer dizer que a partir do momento que você vai amadurecendo espiritualmente, essas coisas começam a se tornar mais visíveis na tua vida. Para você e também para os demais. E aqui a gente tem uma lista. Né? E você vê que não é os frutos do Espírito, no plural. Porque poderia dar o sentido de que são vários, que são muitos, que podem ser diferentes, que podem ser parecidos. Aqui está falando do fruto, porque o fruto aqui é o resultado. É o que acontece na vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. O que acontece na vida de uma pessoa cujo caráter foi transformado pelo Espírito Santo. O primeiro item dessa lista é o amor. Então, quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, qual que é o maior mandamento? Jesus falou, ame a Deus acima da tua força, do teu entendimento. Né? Eu acho interessante, né, Jesus ter falado acima do teu entendimento, porque tá acima daquilo que a gente consegue entender, compreender, aceitar, concordar. Ame acima disso. Né? Porque quando você ama acima do entendimento, quer dizer que você está amando acima da sua racionalidade, da sua capacidade de racionalizar as coisas. Dizer isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui eu concordo, isso aqui eu discordo, né? Porque o nosso racional, ele nos ajuda a olhar exatamente isso. Isso aqui não tá bom. Isso aqui eu não concordo. Isso aqui não funciona. Amar acima do entendimento é ficar acima dessas concordâncias e discordâncias que a nossa racionalidade pode trazer. Aí na sequência ele emenda, né? O segundo mandamento é amar o próximo como nós mesmos. E aí depois a gente tem outro versículo que diz que né, todo mundo se ama em determinados graus. Por quê? Porque se você dorme, se você se alimenta, se você cuida de certa forma do seu corpo, quer dizer que você se importa com ele, né? Isso em diferentes estágios, porque às vezes tem gente que se importa mais, outros se importa menos, né? Mas, né, ninguém, por exemplo, vai em sã consciência, né, nas suas
faculdades mentais, vai fazer uma coisa que nitidamente a pessoa sabe que aquilo está mal. Se fizer, ela tem outros problemas. Não é problema de não estar se amando. O problema pode ser uma depressão, pode ser, né, uma doença que exija tratamento. Mas em condições normais, todo mundo se ama. Então, amor a Deus, a você mesmo e ao próximo é um sinal de que você está se enchendo. Eu nem diria você, né, mas o Espírito Santo está transformando o seu caráter. Né? E o amor aqui não é, acho que até é importante dizer, né? Às vezes a gente confunde o amor com a necessidade da convivência, sabe? São coisas completamente diferentes. Então você pode amar e não conviver, assim como você pode conviver e não amar. Não é verdade? Né? Você pode conviver e não amar. Né? O amor aqui não tem a ver com convivência, não tem a ver que, eu te amo, você está aqui, vem na minha casa, vamos sair junto, vamos... Né? O amor aqui, 1 Coríntios capítulo 13, é aquele amor que é paciente, que tudo sofre, que não se orgulha, que não se envaidece. É aquele amor que não necessariamente é um sinônimo de convivência, de você se sentir obrigado a fazer com que a pessoa faça parte da sua vida. Não, isso não tem nada que se relaciona com amor. Este amor aqui é o amor de 1 Coríntios capítulo 13, que é paciente, que não se envaidece, que não busca os seus próprios interesses. É este amor. E é importante que a gente pense, porque confundir, né, outros sentimentos que parecem amor podem nos enganar ou podem nos frustrar. Porque às vezes a gente acha que o amor está numa direção e ele está mais simples. 1 Coríntios capítulo 13. Né? Se você olhar lá, você vai entender, Senhor, é este amor que eu preciso. Um amor que respeita, um amor que não busca seus próprios interesses, que não se envaidece, que não se satisfaz com a injustiça. Esse amor que a gente tem que perceber. Na sequência, nessa lista, a gente vê a alegria. E a gente pula lá para o Antigo Testamento, lá na época de Neemias, falando que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a alegria não é você estar rindo à toa. Né? Ou talvez tenha até outro nome, né? A pessoa fica rindo à toa, tem outro nome. Né? Mas a alegria é aquela satisfação pelas coisas que você tem e também pelas coisas que você não tem. Né? Porque se eu ficar insatisfeito pelas coisas que eu não tenho, a pessoa não é alegre. A alegria, ela não está associada ao ter ou não ter, ao fazer ou não fazer. Ela não é um estado momentâneo, onde a coisa é favorável, então eu estou alegre. A coisa não está favorável, então eu já não estou mais alegre, já não estou mais gostando do que está acontecendo. Né? A alegria é aquela que você sabe que situação boa, situação ruim, favorável, desfavorável, Deus está com você. Então se alegre por isso. Porque você não está numa jornada onde Deus está te assistindo de longe, né? E se deu certo, deu, se não deu, quem sabe amanhã. Não. Né? Deus está com você, está habitando em você, é o Espírito Santo. Então se alegre. E a gente não precisa que só as coisas favoráveis aconteçam na nossa vida. Porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então, até aquelas que parecem desfavoráveis, que parecem contrárias, de alguma maneira
vai contribuir para o nosso bem. Ainda que a gente não entenda como, mas vai contribuir, porque Deus sabe todas as coisas. E na sequência o fruto emenda com paz. E daqui a gente percebe, né, como essas três estão muito relacionadas. Porque se você ama, você está alegre. Se você está alegre, independente de ter ou não ter, de fazer ou não fazer, de ser ou não ser, você está em paz. Porque a tua régua para medir não está concentrada nas coisas que você tem sobre a mesa. Então, você está em paz com isso. Fala assim, Senhor, que eu tenha tudo aquilo que eu preciso. Não necessariamente tudo aquilo que eu quero. Porque é muito fácil a gente querer coisas que a gente não precisa. E estando em paz, está tudo certo. E se você pensar, né, paz é uma das coisas que as pessoas mais pedem aí na virada do ano. Eu quero paz, 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 paz. Porque a paz, ela de certa forma te faz dormir bem. Você não fica pensando. Né? Eu vejo a paz como uma forma de reduzir o nosso nível de ansiedade. Uma das definições de ansiedade é você estar com a cabeça no futuro. Né? Você fica pensando, se acontecer, se não acontecer. Ainda nem aconteceu, nem não aconteceu, mas eu já estou pensando, né, no que vai ser, se acontecer ou se não acontecer. Gente, quando você sobe o nível da paz, você reduz a ansiedade, porque você não está mais preocupado com possibilidades que a gente nem sabe se virão ou não virão. Você está sabendo, a minha vida está no controle do Senhor. E eu estou aqui e Ele está aqui comigo. Então, se tiver que ser, será. E se não tiver que ser, amém. Do mesmo jeito. Não vamos sofrer por isso. Tá? E a paz, né, ela não é a paz que o mundo dá. A paz que o mundo dá, ela é superficial. Né? A palavra do Senhor diz, seja a paz de Cristo o árbitro do seu coração. O que é a paz de Cristo como árbitro? É aquela que te dá segurança. Que você não precisa sofrer pelas coisas que você não tem. Você não precisa sofrer pelas coisas que você perdeu. Porque tem gente que sofre pelo que não tem e tem gente que sofre pelo que perdeu. Né? E a paz não vai permitir que a ansiedade consuma você pelas coisas que ainda nem aconteceram. Então a paz, ela é esse árbitro. O árbitro é aquele que decide, né? Né, Paulinho? Foi falta. Agora tem o VAR, né? Foi falta, foi pênalti. Né? Ele é o que decide. E a paz tem que ser isso, né? Essa capacidade decisora da nossa vida, de não sofrer por aquilo que você não tem, não sofrer por aquilo que você perdeu e não sofrer por aquilo que ainda nem aconteceu. Essa é a paz. Longanimidade. Eu fui no dicionário da língua portuguesa para entender, né, efetivamente o que longanimidade quer dizer. Né? Tem muitos sentidos a palavra longanimidade. Né? Mas uma que me chamou bastante atenção é a capacidade de resistir às adversidades. Eu gostei dessa definição. Tem uma coisa contrária? Tem. Resiste. A pessoa não se entrega. Ela não sai abatida. Eu não vou aguentar isso. Eu não vou suportar mais essa. Isso de novo eu não vou aguentar. O longânimo, ele tem... Eu acho que é mais do que resiliência. Eu acho que a longanimidade eu não vejo como sinônimo de resiliência. Mas eu vejo como essa capacidade de você atravessar, né,
sem esmorecer, sem desistir, sem, né? Você não está preocupado se vai sair melhor ou pior, mas você está convicto de que você vai passar por isso. Você vai atravessar essa adversidade e ela vai ficar para trás, né? E a longanimidade, como marca do fruto do Espírito Santo, tem que produzir em nós um caráter de alguém que resiste, né, firmemente. Lembra do versículo que diz, né, resistir ao diabo? E o que ele vai fazer? Vai fugir, né? Então, o longânimo é aquele que está pronto para resistir. Pronto para dizer assim, não, eu encaro mais essa de novo. De novo! Eu encaro mais essa de novo. Eu chego lá, já passei por isso, eu sei. Não quer dizer que vai ser mais fácil ou mais difícil. Quer dizer que eu vou passar por isso, não vou ficar nisso. Então, o longânimo é isso, ele não está olhando... Olha que coisa bonita, né? O longânimo não está olhando a água ao redor e morrendo afogado. O longânimo está vendo a mão do mestre estendida na direção dele para tirar ele dali e voltar para o mar. Porque ele sabe que ele vai passar, ele não vai ficar ali. Benignidade, né, que é o caráter de ser benigno, o oposto ao maligno. Então, a gente não vai se sujar nem se envolver com as malignidades da vida. Mas a gente vai buscar aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é agradável ao Senhor, aquilo que glorifica o nome dele. Bondade, né, uma característica de ser bom, né? E bom não é ser bonzinho, né? Bonzinho é aquele, eu posso dizer, ele ajuda no momento errado. E acontece, não acontece? Da gente ajudar as pessoas no momento errado. Né? Acho que o bonzinho é aquele que quer socorrer e às vezes não é tão simples assim. Né? Vamos pensar em Jesus? Vamos pensar nessa passagem aí de Pedro andando sobre as águas. Né? Pedro estava andando sobre as águas. Jesus não poderia ter deixado Pedro ir e voltar sem problema nenhum? Poderia. Né? Mas aí Pedro foi, olhou para o vento, olhou para o momento, olhou para a circunstância e começou a afundar. Né? Jesus não poupou Pedro daquela situação. Poderia ter poupado. Não, Pedro, nem vai se desequilibrar. Só olha para mim e vem. Né? Mas Pedro se desequilibrou. Achou até que ia morrer. Né? Quando Jesus foi lá e falou, não, peraí, é que eu vou te socorrer. Né? Então, a bondade, nesse sentido, não está relacionada com você ser bonzinho, ajudar a pessoa no momento errado. Mas está exatamente você ajudar na hora que a pessoa precisa ser ajudada. E a gente tem que ter uma sensibilidade espiritual muito, muito clara para não atrapalhar um processo que de repente Deus está fazendo. E a gente vai e ajuda na hora errada e a pessoa não aprende. Se Pedro não tivesse passado por aquilo, ele nunca teria aquela experiência do que é você ser tirado do meio de uma coisa que está te destruindo e ser levado de volta para o lugar seguro, com o mestre junto. Ele nunca teria essa experiência. Então ele precisou ter medo, ele precisou achar que agora eu vou morrer, e a minha família, e o meu futuro. Né? E aí Jesus foi lá e não, peraí Pedro, não acabou aqui não, vamos para lá. Tá? Vem comigo. E ele foi. Então, nossa capacidade de ser bom não está diretamente em ajudar
eu tenho que ajudar. Tem gente que acha que sente na obrigação de ajudar. Não sei se você conhece alguém assim, né? Eu tenho que ajudar. Parece que a pessoa fica com aquele comichão de ajudar. Isso não é bondade, né? A bondade é, eu posso ajudar, eu ajudo. Desde que Deus permita que eu ajude. Às vezes, a gente tem que ser só espectador e não ajudador. Porque se Deus está fazendo um plano, esse plano tem que ir até o fim, né? Então, essa bondade aqui é a disposição de você fazer o bem na hora em que Deus te autorizar a fazer. E não aquela iniciativa, às vezes não muito pensada, não planejada, deixa eu ajudar a qualquer custo. Porque, né, são coisas completamente diferentes. Então, porque isso aqui tem a ver com caráter. Então, assim, meu Deus quer que eu ajude, eu vou ajudar. Meu Deus quer que eu faça alguma coisa de bom por essa pessoa, eu vou fazer, né? Porque é o caráter transformado. Então, eu vou ajudar. Olha, eu até poderia ajudar, mas se Deus não quer que eu ajude, então eu não vou ajudar. Isso também não está querendo dizer que a pessoa é ruim, né? Porque a bondade não está só na ajuda, no socorro, né? A bondade, às vezes, está muito além disso, né? Ver Pedro passando por aquilo, sabendo que Jesus poderia ter poupado aquela experiência de Pedro quase se afogar, não fez de Jesus mal. Puxa, Pedro não poderia ter passado quase, né? Outro teria se traumatizado, né? Não fez Jesus mal. O que fez Jesus bom foi ajudar Pedro na hora que ele realmente estava precisando de ajuda. E trazer Pedro de volta para o lugar seguro onde ele precisava estar. Fidelidade, né? Fidelidade é a capacidade de você ser fiel, né? Quando Judas viu a oportunidade de trair Jesus, ele não pensou duas vezes. Porque o infiel, ele está sempre buscando o que é mais importante para ele. Não, isso aqui é importante para mim, eu vou fazer. Isso aqui vai me satisfazer, eu vou fazer. Isso aqui vai me dar vantagem, eu vou fazer. Então, a infidelidade é uma motivação bastante egoísta. Porque a pessoa que é infiel só está pensando no seu próprio bem-estar, está pensando na sua própria satisfação, né? A infidelidade, ela só existe dentro de um relacionamento, não existe infidelidade fora do relacionamento, né? Imagina, você não tem relacionamento, como você vai ser fiel ou infiel se você nem se relaciona? Não existe. A infidelidade, ela só acontece dentro do círculo de relacionamento. E ser infiel, né, a Deus ou às pessoas com que nós nos relacionamos é uma deformação que leva a pessoa para praticar qualquer tipo de pecado que a infidelidade abre a porta. Pecado sexual, moral, né? Pensa, você contrata uma pessoa. Quando você contrata uma pessoa, você estabeleceu um relacionamento com essa pessoa, um relacionamento profissional. Você contratou. Aí essa pessoa vai e, sei lá, pega dinheiro escondido seu. Isso é uma quebra nesse relacionamento. Faltou fidelidade ao relacionamento. Porque uma pessoa fiel não agiria dessa maneira. A fidelidade aqui tem muito a ver com você preservar esse relacionamento que você tem com Deus sem jamais abrir portas que vão... A infidelidade é uma porta que vai te levar para o pecado. Seja ele moral, seja ele sexual, seja ele de qualquer natureza.
Então, ser fiel, quer dizer, Senhor, olha, eu tenho esse relacionamento contigo e eu não vou quebrar esse relacionamento. Eu não vou trocar esse relacionamento por qualquer outro prazer que a vida poderia me dar. Eu vou ficar com esse, não preciso de outro. Mansidão tem a ver com sensibilidade. Você ser sensível. Tem a ver com empatia, tem a ver com gentileza, generosidade. Então você vê que a mansidão é a capacidade de uma pessoa se compadecer do outro. E a gente vê a mansidão em versículos, né, como chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Né? E para fechar, que a gente já está acabando, né, o domínio próprio. Então, o amor e o domínio próprio, abrindo e fechando essa lista, dá uma sensação de que Deus colocou tudo aquilo que precisa. Porque se você se dominar, se você tiver domínio próprio, você consegue amar, você consegue ter alegria, você consegue ter paz, você consegue ter longanimidade, se você tiver domínio próprio, todas essas outras coisas acontecem. Se eu tiver domínio próprio, eu vou ser fiel. Vou ou não vou? Eu tenho domínio próprio. Se eu tiver domínio próprio, eu não vou dar espaço para o ódio. Mas eu vou dominar o ódio para que o amor continue agindo no meu coração. Se eu tiver domínio próprio, eu não vou ficar sofrendo com as coisas que eu não controlo. Eu vou ter paz. Se eu tiver domínio próprio, a luta, a adversidade, a dificuldade não vai me entristecer. Eu vou continuar alegre. Então, essa lista, ela é incrível, porque ela começa com o que é mais importante e termina com aquilo que também é importante. Né? Se de repente não faltasse, de repente não tivesse aqui domínio próprio, a gente ia ficar numa luta constante para ter esse fruto do Espírito. Mas se você tem, você fecha a lista e está tudo dentro de você. Contra estas coisas não há lei. A lei serve para quê? Para condenar. Né? Então, contra essas coisas não tem nada que condene. Qual que é o nosso desafio? O nosso desafio é deixar o Espírito Santo encher a nossa vida para produzir essas coisas. Não sei se vocês já viram um vídeo. Tem um vídeo. Hoje eu não sei se ele ainda circula, mas tem um vídeo. É um professor que ele põe um vaso assim, coloca pedra, pergunta para os alunos: está cheio? Aí todo mundo fala: tá. Ele vai pegar areia. Aí os alunos começam a ficar confusos, né? Porque eles acabaram de falar que estava cheio. Aí ele viu que cabe um pouco mais. E agora está cheio? Aí todo mundo já não sabe, já não tem mais certeza, né? Aí ele vai pegar água e coloca, e cabe água lá dentro. Né? E aí ele pergunta: e agora está cheio? Aí os alunos não têm mais resposta. Por quê? Eu gosto desse vídeo porque ele mostra uma coisa que é fato, né? Sempre dá para o Espírito Santo colocar algo mais na nossa vida. A gente nunca vai estar completamente cheio, né? Mas sempre vai ter um espaço para ele colocar algo mais. Sempre vai ter espaço para ele colocar mais amor, mais alegria, mais paz. Né? Às vezes eu tenho só um pouquinho de uma coisa, né? Eu tenho bastante paz, mas né, talvez eu não tenha aí muita mansidão. Então parece que está cheio de paz, mas não está cheio de mansidão. Então enche de mansidão. Né? Então esse processo não acaba, porque a gente pode sempre se encher um pouco mais. Né? De longanimidade, de bondade, de fidelidade. A gente pode sempre encher um pouco mais. Né? Então, nas nossas orações, peça para que esse fruto, para que essa plenitude, para que esse resultado, né, esteja sempre presente na sua vida. Senhor, me enche
Coloca a paz, coloca o fruto, a alegria, a bondade, a fidelidade, a mansidão. Senhor, olha, eu sinto falta desse domínio próprio, então coloca esse domínio próprio aqui, porque às vezes eu estou bem, mas daqui a pouco eu já não estou mais, e aí eu estou alegre, depois eu fico triste. Então coloca esse domínio próprio. Coloca essa mansidão, essa sensibilidade, porque às vezes eu vejo as pessoas reclamando, e eu critico, eu falo mal, acho que a pessoa está com mimimi, então eu quero ser mais empático. Você sabe quem você é, e você sabe o que você tem que pedir. Então, tá? Peça essas coisas que são espirituais, porque certamente contra elas não tem lei. Amém? Vou interromper a gravação.